1 Coríntios 12, 4. Segura ela aberta aí. Hoje nós estamos fechando a série O Chamado. Foram 5 episódios até aqui, onde a gente destrinchou, onde a gente amplificou essa temática, né? A gente deu profundidade sobre essa temática ao longo dessas semanas. Falamos do chamado de Deus para nós em vários aspectos, começando pela mensagem de volta ao jardim. Falamos também a mensagem dons, chamado, propósito e dons. Falamos também sobre sagrado ou secular, está faltando uma aí. E como ser guiado pelo Espírito Santo também. Todas essas mensagens estão lá nas nossas plataformas digitais, no YouTube, no Spotify. Eu te encorajo muito a você a ouvir esses episódios, a ser enriquecido pela palavra de Deus, porque todos eles são complementares, embora tragam sim algum conhecimento que possa ser absorvido de forma isolada, mas essa série como um todo, ela visa de forma conjunta trazer uma edificação para você. Então eu te encorajo, se você perdeu algum episódio, vá para as nossas plataformas digitais e escute cada um deles, amém? Hoje nós estamos encerrando essa série falando sobre uma temática que eu nunca abordei de forma profunda aqui na igreja. É a primeira vez que eu vou dar um pouco mais de profundidade para essa temática. Ela é uma temática um tanto quanto mais comum de ser aplicada dentro de uma grade curricular de uma escola, mas eu faço questão de tornar ela tangível para toda a igreja, porque é muito importante que todos nós tenhamos a compreensão sobre os dons ministeriais, amém? Essa é a temática dessa manhã, esse é o título do episódio de hoje, os dons ministeriais. Então, para você que está anotando, faça a anotação desse título. A gente vai desenvolver aqui ao longo dessa manhã, ao longo dessa mensagem, um entendimento importante para a igreja a respeito disso. Agora um adendo, por que até agora, né, são 3 anos de igreja, por que eu nunca abordei isso num culto de domingo, embora a gente fale sobre isso nas nossas escolas? Como aqueles que me conhecem de forma um pouco mais próxima, ou de um pouco mais de tempo, gente, hoje eu estou com a voz um pouco prejudicada, mas espero que você esteja me escutando bem, amém? Para aqueles que me conhecem, sabem muito da ênfase no meu coração a respeito do evangelismo, a respeito da preparação da igreja para pregar o evangelho em todas as esferas da sociedade, sobre a importância de nós nos posicionarmos na sociedade. Inclusive a mensagem sagrado ou secular fala muito sobre isso. Eu te encorajo a ouvir essa mensagem de forma especial. Mas ao mesmo tempo, é inegável que o Senhor chamou pessoas para o ministério. É inegável que o Senhor chamou, embora não sejam todos, embora sejam poucos, o Senhor chamou para trabalhar na edificação do corpo de Cristo. E eu quero trazer uma clareza maior sobre esse assunto, a respeito do propósito, a respeito de quem chamou, do porquê chamou, até quando chamou, para que a gente possa trazer aqui um entendimento mais amplo da igreja toda a respeito disso. E a igreja toda precisa compreender sobre isso. Primeiro, porque alguns são chamados. E é importante que você reconheça um chamado de Deus para o ministério, se é esse o chamado do Senhor para a sua vida. E é importante também que você não tente se enquadrar naquilo que você não foi chamado a fazer, amém? Muitas pessoas, nós somos um ministério que temos uma veia preparatória muito forte na nossa comunidade local. Nós compreendemos esse chamado apostólico da igreja de Jesus e focamos muito na preparação, no discipulado, no levantamento de líderes, no envio de missionários, de plantação de novas obras. Então isso faz parte do nosso DNA, porque faz parte do DNA apostólico. O DNA apostólico é o DNA da igreja de Cristo Jesus, amém? Não é simplesmente o DNA da igreja United. Nós somos apostólicos porque a igreja de Jesus é apostólica, amém? A gente já vai falar sobre isso. Então, muitas pessoas tentam se enquadrar, chegam na igreja, começam a perceber a movimentação de pessoas que são chamadas ao ministério e até pela admiração, muitas vezes tentam se colocar nesse lugar. E não, isso vai ser um peso para você se o Senhor não te chamou para isso. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, é muito importante que você que foi chamado reconheça que foi chamado. Amém? É muito importante que você que foi chamado saiba qual é o propósito da atuação daqueles que foram chamados. E a igreja também precisa compreender isso. Por quê? Tanto para que a igreja possa reconhecer, cooperar, incentivar, receber daqueles que foram chamados, quanto também para que não sejam enganados por falsos líderes, ou por líderes que estão enganados. Amém?
Quem está comigo? Então por isso eu quero trazer esse ensinamento hoje. Eu acredito que esse ensinamento vai enriquecer a nossa maturidade na fé, a nossa caminhada cristã e a nossa vivência eclesiológica, a nossa vivência como igreja. Isso é muito importante, amém? Muito bem, então 1 Coríntios no capítulo de número 12, verso de número 4, a gente vai começar a fundamentar esse ensinamento. E de fato essa manhã é uma manhã de ensino, tá? Eu vou ter um ritmo mais pausado, para que a gente possa destrinchar aqui alguns tópicos, trazer algumas definições e conceitos, para você poder compreender da melhor forma possível. Eu vou tentar ser o mais didático possível aqui nessa manhã, mas também te encorajando, então fique conectado comigo, não se distraia, amém? Vamos lá, 1 Coríntios no capítulo 12, verso 14, o apóstolo Paulo está falando a respeito de dons aqui, e ele diz: existem diferentes tipos de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem diferentes tipos de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos nós. Aleluia, glória a Deus. Bom, vamos lá, o apóstolo Paulo, ele está introduzindo a temática dos 9 dons espirituais. Nós, inclusive, periodicamente a gente volta a falar sobre os dons espirituais. Nós somos uma igreja que acredita na continuidade dos dons. Acreditamos que os dons espirituais são para hoje, para esse tempo, é para agora, amém? Então, o apóstolo Paulo começa a introduzir o ensino desses dons para uma igreja a qual não faltava dons, mas era necessário o entendimento e a compreensão para um fluir saudável de acordo com esses dons, ok? Só que o Paulo introduz esse assunto e ele faz aqui uma menção específica que nos ajuda a distinguir os diversos tipos de dons, porque a verdade é que todos nós temos algum dom. Deus, ele depositou dons para cada um de nós, como 1 Pedro 4,10 fala: Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-los para servir uns aos outros, fazendo um bom uso da múltipla e variada graça divina. Falamos sobre isso no episódio chamado Dons e Propósitos. A gente falou sobre o fato de que Deus, ele distribuiu um dom a cada um. Você tem um dom dado por Deus, você tem uma habilidade dada por Deus, que precisa ser desenvolvida, que precisa ser reconhecida. Eu quero te encorajar a ouvir esse episódio também, mas repita comigo: eu tenho dom. Amém? Deus, ele não mente, ele não volta atrás com a sua palavra. Se ele disse que ele depositou algo em você, porque tem algo aí. E esse algo precisa ser usado em todo o mundo para manifestar a múltipla graça de Deus. Deus, ele é bondoso e ele é tão grande que ele não consegue se manifestar. Não existe em nós mesmos a capacidade da manifestação completa de Deus, porque ele é muito grande. Então olha só quantas oportunidades da manifestação da graça de Deus tem aqui. Oportunidades diferentes, por dons que foram distribuídos a todos, cada um com uma ênfase, com uma vocação específica, mas em tudo para a manifestação da graça gloriosa do mesmo Deus, amém? Contudo, Paulo está falando aqui sobre dons espirituais. Então ele abre esse assunto para falar sobre os 9 dons do Espírito, que são operações específicas e pontuais do poder de Deus para a edificação da igreja, tá? Então a gente volta a falar sobre isso em breve. A gente vai ter uma série aqui chamada Pisa na Brasa. Vai ser uma série bem pentecostal e do fogo, e a gente vai falar sobre dons do Espírito, ok? Contudo, Paulo, ele continua falando aqui sobre os diferentes tipos de serviço. Eu quero ir no original da palavra para a gente fazer a distinção disso aqui. Vamos lá. Paulo começa falando no verso 4, existem diferentes dons espirituais. Essa palavra para dons aqui é de fato a palavra carisma, e no contexto essa palavra faz referência aos 9 dons do Espírito, ok? Então falamos dos dons que foram distribuídos a todos, fizemos menção aqui dos 9 dons do Espírito, que são operações pontuais, segundo a vontade de Deus para a edificação da igreja, ok? Agora a gente vai falar de uma outra classe de dons aqui. Paulo fala que existem também diferentes tipos de serviço, e essa palavra serviço no original é a palavra diaconia, que é a palavra também que faz referência a ministério, trabalho, serviço. O significado no original dessa palavra também é aqueles que pelo pedido de Deus promovem a religião entre os homens, ok? Está comigo até aqui? Muito bem. Então,
entendendo a diferença entre o dom do Espírito e a diferença do serviço, a qual Deus distribuiu também para que nós possamos operar em comunidade, para a edificação da igreja, a gente vai se aprofundar nisso, segundo o ensinamento que Paulo traz aos Efésios, no capítulo de número 4, e esse vai ser o texto base para a gente poder discorrer essa manhã. Efésios 4:11, abra sua Bíblia comigo lá. Efésios 4:11. Chegamos aqui também. Então o mesmo Paulo, agora ele vai ensinar a igreja de Éfeso a respeito desses dons de serviço, especialmente hoje nós falaremos aqui sobre os 5 dons ministeriais, os 5 ofícios ministeriais. E a Bíblia diz: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Verso 13: até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, verso 14: não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Amém? Eu amo que Paulo não apenas joga, o ensinamento a respeito dos dons, ele fala sobre o propósito, ele destrincha muitas coisas aqui, a gente vai passear em cada uma delas. Primeiramente, eu quero fazer de forma bem didática e bem lúdica aqui um ensinamento que vai te ajudar a decorar e facilitar a compreensão de cada um desses ofícios ministeriais. Isso aqui foi me ensinado, se eu não me engano, na época do Rema, A gente fazia Rema, acho que, não sei, há 10 anos atrás, não sei mais ou menos. Então, a gente vai fazer a divisão apenas para o sentido pedagógico, ok? Para facilitar a nossa compreensão. Paulo fala sobre apóstolos. Jesus designou apóstolos. E para um fator pedagógico, eu quero introduzir para você aqui o apóstolo como sendo o dedo polegar. Por que o dedo polegar? Porque o apóstolo, por ser o responsável por desbravar novos caminhos. A palavra apóstolo significa o enviado. É a pessoa que normalmente é a pioneira, ela vai à frente para a fundação de novas obras. É alguém que naturalmente, até por sentido lógico de necessidade, ele vai tocar em outros dons. O apóstolo, ele está estabelecendo fundações, estabelecendo novas comunidades. Naturalmente ele vai precisar ser o primeiro evangelista daquela comunidade, ele vai precisar também pastorear a igreja, ele precisa também ensinar a igreja, ele precisa profetizar para a igreja. Então naturalmente o apóstolo, ele vai tocar momentaneamente em alguns desses dons aqui, ok? Então ficou claro para você o ensinamento do apóstolo? Um exemplo bíblico, Paulo, a gente vai tocar de forma um pouco mais profunda, mas apenas para trazer a fim de definição e conceito para você. Romanos no capítulo 1, verso 1, por exemplo, Paulo se apresenta, ele fala: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Repara que ele fala do apostolado dele, subsequente após ele falar que ele é um servo. Então todos nós somos servos. Aqueles aos quais Jesus designou um ofício ministerial não é superior a ninguém. Nós somos diante de Deus, nós temos diante de Deus a mesma posição, que primariamente é a posição de filho. Não existe nenhum rótulo, não existe nenhuma nomenclatura que seja superior a essa. Você é filho de Deus. E porque você é filho de Deus, você entende o chamado do Pai para reconciliar o mundo com Ele. Você entende o chamado que Deus te deu para fazer com que mais filhos sentem à mesa, e em sinal de reconciliação que Cristo Jesus promoveu na cruz do Calvário. Então, porque você é um filho, você conhece o seu Pai, você também é um servo, ok? E como servo, o Senhor chamou pessoas para atuar em diferentes esferas, com diferentes atuações, com diferentes dons. Tá claro para você aqui? Muito bem. Então,
Paulo, ele não apenas pregou o evangelho, mas ele estabeleceu igrejas em diversas regiões, ele treinou líderes, ele levantou pastores, ele abriu caminhos para a expansão do cristianismo no seu tempo. Vamos para o profeta, e podemos fazer a referência do profeta ao dedo indicador. Então falamos do apóstolo, agora vamos falar do profeta como o dedo indicador. Profeta por quê? Porque normalmente o profeta ele vai apontar um caminho, seja para edificar, exortar, consolar. Ele traz uma revelação de Deus para declarar para os homens aquilo que ele recebeu por inspiração, muitas vezes sendo algo concernente a eventos futuros. Aqui vamos fazer mais uma distinção. O profeta é alguém que foi designado por Jesus Cristo a operar nesse ofício de trazer consolo, exortação e edificação para a igreja. Isso é profecia: consolo, edificação e exortação. Durante uma pregação da palavra aqui, o dom profético pode se mover em mim, tanto quanto pode se mover através de qualquer pessoa. Deus pode te usar para profetizar. Agora, o profeta, ele normalmente flui num dom de palavra de sabedoria, que aí sim é uma predição sobre o futuro, uma antecipação de eventos futuros para trazer um alerta para alguém, ok? Então, normalmente a gente confunde, né, o ofício do profeta com a profecia, e quando alguém fala sobre um evento futuro, a gente fala, está profetizando, ele está fluindo numa palavra de sabedoria, ok? Porque isso é mais comum para o profeta. Eu não tenho tempo para entrar de forma tão profunda nisso aqui com você, mas eu espero que essa distinção simples te ajude aqui a clarear algumas coisas, te encoraje a fazer Escola United, tá? Temos a escola chegando aí em julho, né? Então em breve a gente abre as inscrições, são 5 meses de ensinamento, tenho certeza que isso vai te edificar muito também. Um exemplo, eu vou chegar lá, vamos lá, um exemplo bíblico. Ágabo é um bom exemplo bíblico de um profeta no Novo Testamento, inclusive. Ele profetiza sobre uma fome que viria dentro do contexto do Império Romano. Ele alerta Paulo, inclusive, sobre a prisão que ele passaria em breve. Então ele tem um papel importante. Ágabo é um bom exemplo de um profeta na Nova Aliança. Vamos lá, evangelista, ok? Chegamos então a esse dedo do meio, que é o maior de todos os dedos da sua mão, né? Eu imagino que seja para todos assim. Não colhei a mão de muita gente para ver se mas é normal que seja, né? Por quê? Porque a gente faz referência a esse dedo com o evangelista. O evangelista normalmente é quem vai em lugares mais distantes, lugares mais... ele vai mais longe para alcançar pessoas que estão distantes. O evangelista vai em lugares extremamente improváveis em busca de pessoas que não conhecem Jesus ainda. Um bom exemplo de um evangelista bíblico foi Filipe. Filipe, por exemplo, foi usado por Deus para ir pregar para aquele etíope, né, que depois foi batizado nas águas ali pelo próprio Filipe, ok? Então um exemplo bíblico para você do evangelista. Pastor, dedo anelar, tá? Então vamos lá, apóstolo, profeta, evangelista, chegamos ao pastor. Dedo anelar porque o pastor é aquele que é casado com a igreja, ele tem um compromisso com a igreja, né? Então isso mostra a responsabilidade do pastor de cuidar do rebanho, de proteger o rebanho. E um exemplo bíblico foi Timóteo, alguém levantado pelo apóstolo Paulo para pastorear, por exemplo, a igreja de Éfeso. O pastor é aquele que preside a Assembleia dos Santos, a reunião dos santos, a reunião da igreja de Jesus, amém? Então o ofício pastoral está mais relacionado ao cuidado, enquanto o apóstolo está mais relacionado com a plantação, ou seja, foi dado a ele a incumbência de lançar a semente e as fundações. O pastor é aquele que rega, é aquele que cuida, é aquele que faz as podas. Ele tem naturalmente uma vocação que torna ele mais atento a pequenos detalhes, para tirar os bichinhos da ovelha, para perceber uma ovelhazinha que se desgarrou do rebanho, amém? Então pastor, cuidado, amém? Muito bem, chegamos ao dedo mindinho, né? O menor dedo da sua mão, normalmente, que é o dedo do mestre. E eu aprendi que esse dedo mindinho aqui é o dedo que vai mais profundo, ele toca lugares mais profundos, por exemplo, do seu ouvido, né? Normalmente você usa esse dedo para limpar o ouvido, não é? Perceba isso. O mestre, ele consegue observar, ele tem uma aptidão maior
e uma qualificação para ensinar de uma forma mais prática, mais didática. Ele consegue tornar mais de maior compreensão assuntos mais complexos. Ele tem ele tem uma vocação, ele tem me fugiu a palavra, uma predisposição, não era essa palavra ainda, mas é a mesma coisa. Ele tem uma aptidão maior para absorver e transmitir ensinos mais profundos. E todos eles têm um papel importante na edificação do corpo de Cristo. Agora, eu quero responder 3 perguntas com você. A gente passou de forma didática por esses dons, agora eu quero começar a ensinar coisas importantes a partir disso. A gente vai responder 3 perguntas. Primeiramente, quem? Responda comigo, quem? Por quê? E até quando? Muito bem. Número 1, vamos responder quem? Efésios no capítulo 4, pode deixar aberto comigo. Versículo de número 11. A Bíblia diz: Ele designou. Ele é o próprio Cristo. Quem é este Ele? O próprio Jesus. E por que o próprio Jesus? Porque Jesus é o detentor de todos os dons. Olha só as referências que eu quero te passar rapidamente, você não precisa abrir comigo, mas fica conectado. Hebreus no capítulo 3, verso 1, a Bíblia diz: Portanto, irmãos santos que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus, que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote. A Bíblia menciona Jesus como o apóstolo, o grande apóstolo. Atos no capítulo 3, verso 4, Moisés disse: O Senhor, seu Deus, levantará para vocês um profeta como eu, do meio do seu povo. Ouçam com atenção tudo o que ele lhes disser. Essa palavra era uma profecia a respeito de Cristo Jesus, ou seja, ela faz menção dele como um profeta. E diversas vezes, enquanto Jesus cumpria seu ministério, ele foi chamado de profeta. João no capítulo 6, verso 14, a Bíblia diz: Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Então Jesus, ele é o grande apóstolo e ele é também o grande profeta. Mas a gente vê Jesus também atuando como evangelista. Mateus no capítulo 4, verso 23, a Bíblia diz que Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando pessoas de todo tipo de doença. Lucas no capítulo 4, verso número 18, a Bíblia diz que quando Jesus abre o rolo, ele declara, diante daquela assembleia ali dos judeus naquele contexto, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão e os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus cumpriu essa missão do evangelista. Jesus pregou as boas novas em diversos contextos, não apenas no templo, mas Jesus, ele vai à mesa de Nicodemos, ele vai ao barco dos discípulos, ele vai na coletoria de impostos, Jesus vai na casa de Zaqueu, ele vai em lugares que um evangelista iria, para anunciar as boas novas. Então Jesus, ele também é o grande evangelista. E apenas um adendo ao chamado evangelista: normalmente pela necessidade também, o evangelista é acompanhado de sinais, milagres e maravilhas, porque ele está pregando em contextos, muitas vezes em contextos onde somente um sinal da manifestação do amor de Deus de forma visível, palpável, trazendo uma cura, pode trazer as pessoas à conversão. Em vários cenários você vê que os milagres levam as pessoas ao arrependimento. Então normalmente pela necessidade também o evangelista, ele tem uma ênfase maior dos sinais o acompanhando, embora isso seja para todo cristão. Amém? Diga assim: cura pode ser operada através de mim, graças ao poder e autoridade que foi te delegado por Cristo Jesus. Amém? Muito bem, vamos lá. Agora chegamos ao grande pastor. A Bíblia diz em João 10, 11 que Jesus falando: eu sou o bom pastor, e o bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. Hebreus 13, 20, a Bíblia diz: e agora o Deus que dá a paz, que trouxe de volta os mortos do nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com o seu sangue, os capacite em tudo que precisam para fazer a vontade dele. Então a Bíblia faz menção a Jesus como o grande pastor, assim como em Hebreus 5,4 a Bíblia diz: e quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória. Ok? E Jesus, ele
é o grande pastor, mas ele designou pastores. Como por exemplo, ele fala para Paulo: pastorei as minhas ovelhas. Ok? Então, Jesus ele é o grande pastor, mas nós somos... Desculpa, para Pedro, né? Ele falou para Pedro: pastorei as minhas ovelhas. Então, embora sendo o grande pastor, ele traz desígnio para nós podermos operar segundo a sua ordem. Vamos lá. Então, fechando aqui com Jesus sendo... Eu não estou ouvindo o pad, eu não sei se tem, mas se a gente puder aumentar só um pouquinho. Lucas no capítulo 20, verso de número 1. Certo dia, quando Jesus ensinava o povo e anunciava as boas novas no templo, ou seja, Jesus estava ensinando as boas novas no templo. Aqui faz uma referência a Jesus operando no ofício do mestre, ok? A Bíblia diz que Jesus ensinava todos os dias no templo também em algumas ocasiões. Então Jesus está cumprindo também a obra do mestre. Por que eu estou dizendo isso aqui para você? Para que a gente não venha se confundir de quem nos designou. Jesus foi quem nos designou, e Ele pode designar homens, porque Ele é o detentor de todos os dons. Por que vem de Jesus? Porque tudo vem. Por que Jesus designa? Porque os dons estão nele. Ele é o grande apóstolo, Ele é o grande profeta, Ele é o grande evangelista, Ele é o grande pastor e Ele é o grande mestre. Aqueles que desempenham o papel na igreja de Jesus hoje são seus auxiliares. Amém? Está claro isso para você? Então quem? Jesus. Jesus designou para a honra e glória dele, para que pessoas se voltem a ele, reconheçam a ele como digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, como aquele que fez na cruz do Calvário aquilo que homem nenhum poderia fazer por nós. Glória a Deus. Número 2, e a gente vai responder agora a pergunta por quê? Por que Jesus fez isso? E a Bíblia diz em Efésios no capítulo 4, verso número 12, que eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Então, os ofícios ministeriais servem para preparar e edificar o corpo de Cristo. Agora, por que os santos precisam ser aperfeiçoados? Por que a igreja precisa ser aperfeiçoada? Para a obra do ministério. O ministério, a diaconia, ou seja, a responsabilidade que Jesus dá a nós, é a responsabilidade do ministério, ou seja, da diaconia, da reconciliação. Quem se lembra que Paulo fala? Porque nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio, quando nós dizemos: reconciliem-se com Deus. Eu e você, cada cristão, fomos chamados para reconciliar o mundo com Deus. Então, os ofícios ministeriais atuam na preparação para que todos possam atuar no seu ministério. Talvez o seu ministério seja a igreja. Talvez você foi chamado para preparar o povo. Talvez você foi chamado para operar no ministério da reconciliação, no mundo da moda, no mundo jurídico, no mundo político, no mundo da educação, na esfera familiar. Eu não sei onde Deus tem te dado a oportunidade de tocar, mas lá você foi chamado para desempenhar o seu ministério. Ouça a mensagem sagrada ou secular, de verdade. Essa mensagem vai quebrar muitos paradigmas da mente de muitas pessoas aqui. Inclusive, enquanto cumpro o meu propósito como pastor aqui nessa comunidade local, eu tive a honra de ouvir de muitas pessoas depois dessa mensagem no último domingo: pastor, obrigado por essa mensagem de hoje, essa mensagem clareou muito a minha mente. Ouvi de uma irmã assim, com lágrimas nos olhos, ela olhou na maior profundeza dos meus olhos e disse assim: pastor, hoje eu descobri o meu chamado. E ainda fui batizada no Espírito Santo, ela disse. Gente, nada alegra o coração de um pastor mais do que isso. Sabe por quê? Porque enquanto eu estou cumprindo o meu chamado aqui, eu estou ajudando pessoas a descobrirem os seus. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque não é só o pastor, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o mestre que está operando. Nós estamos trabalhando para que os outros façam a sua obra do ministério, cumpra a sua parte, a sua responsabilidade no corpo. Então, o papel de um evangelista, por exemplo, não é primariamente ou somente evangelizar, mas é preparar o povo para evangelizar, preparar a igreja para evangelizar. Como evangelizar em diferentes esferas, como evangelizar em diferentes áreas. O papel do pastor não é apenas pastorear, mas treinar pessoas para pastorear. Imagina, gente, se o pastoreio da igreja dependesse só do pastor.
Seria trágico. É por isso que Moisés ouve do seu sogro Jetro: levante líderes, preparem pessoas para pastorear. E é o que nós fazemos na igreja. A gente está estendendo o cuidado pastoral através da vida de cada um daqueles que estão atingindo mais maturidade na fé, para que o rebanho todo seja cuidado, para que todo o rebanho seja pastoreado. Amém? Você está comigo ainda? Então, ministério é trabalho, porque a palavra que faz referência a ministério é diaconia. Ministério não é hobby. Aqueles que foram chamados, inclusive, para um dos 5 ofícios ministeriais, não são chamados para passar tempo na igreja. Isso aqui nem é para o bem de si próprio. Quem faz ministério para o seu próprio bem, faz mais mal para o corpo do que bem para ele. Isso é uma coisa muito importante para nós. Se o seu ministério faz mais bem para você do que para o corpo de Cristo, a verdade é que isso nem é ministério, porque o ministério é para trazer edificação para o corpo. Deixa eu te falar uma coisa: a maioria das vezes, especialmente você que foi chamado para um ofício ministerial, você vai ser convocado por Deus a fazer coisas que você nem tem vontade de fazer, mas por obediência e entendimento do chamado você vai fazer. Você vai ser chamado para ir para lugares que muitas vezes você jamais conceberia naturalmente a ideia de ir, e talvez lugares que você nem gostaria de ir, mas foi em obediência, cumprindo a vontade de Deus. Por quê? Porque o ministério não é para o nosso benefício próprio, é para que seja feita a vontade de Deus, para que o corpo dele seja edificado. Quantas vezes na minha vida eu fiz coisas, eu tomei decisões que se contradiziam com aquilo que eu queria, mas era completamente alinhado com a vontade de Deus, e a paz do Espírito me guiava a mortificar os meus desejos e a fazer a vontade do Pai. Assim nós chegamos até aqui. Decisões importantes, como eu já falei algumas vezes, quando eu parei de jogar futebol, quando eu saí do banco, quando a gente mudou de Campo Grande para o Rio de Janeiro, quando a gente mudou do Rio de Janeiro para São Paulo. Todas essas decisões guiadas pelo Espírito Santo, algumas mais compatíveis com aquilo que eu imaginava, algumas mais compatíveis com aquilo que até mesmo eu sentia, que eu percebia, outras menos, mas todas em obediência ao Espírito Santo de Deus. E é assim que Deus vai te guiar na obra do ministério. Ou seja, é importante estar claro: o ofício ministerial é dado para edificar, ou seja, para acrescentar, para fortalecer o corpo de Cristo, para que todos possam serem aperfeiçoados e estarem cada vez mais parecidos com Jesus. É isso que o texto bíblico diz, amém? Muito bem, então não é sobre usar pessoas para construir um ministério, é sobre usar um ministério para construir pessoas. É isso que a gente faz, essa é a obra. A gente não está aqui juntando pessoas para que a gente possa construir um grande ministério, para que a igreja United seja conhecida. Nós estamos aqui usando este ministério para construir pessoas, para prepará-las para os seus chamados, para enviar pessoas, para que mais e mais pessoas sejam salvas e mais pessoas sejam enviadas pelo Senhor para cumprirem o seu próprio ministério da reconciliação. Amém? Quem está comigo? Então, o ministério não é cargo. Os 5 dons ou 5 ofícios ministeriais não são cargos, mas são funções atreladas a um chamado dado por Cristo Jesus para a edificação da igreja. E cada um deles tem a sua importância, assim como os ofícios ministeriais não são mais importantes do que nenhum outro ministério que Deus tenha dado a cada um de nós. Entre eles também não há um critério de qual mais é importante que o outro. Todos eles trabalham em conjunto, ligados ao cabeça, que é o líder de todos. Quem está comigo ainda? Para a gente caminhar para encerrar, eles têm prazo de validade. Os ofícios ministeriais têm prazo de validade. E agora a gente vai responder a pergunta: até quando? Repita comigo: até quando? E esse prazo de validade está na palavra. Efésios 4:13, depois de falar sobre os ofícios, a Bíblia diz: até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo Jesus. Muitas pessoas não têm dificuldade, a maioria das pessoas não tem dificuldade de reconhecer o ofício pastoral, o ofício do mestre e o ofício do evangelista.
mas muitas pessoas, e por alguns motivos que hoje eu vou citar, têm dificuldade de reconhecer o ofício apostólico e o ofício profético. Por quê? Porque existem diferenças significativas dos profetas e dos apóstolos que nós vemos operando em diferentes momentos da história da igreja e até mesmo antes da igreja ser fundada, ok? A gente vai compreender um pouco mais sobre isso, mas é fato que quando a gente quer compreender sobre o prazo de validade, ou seja, até quando, a gente precisa olhar para a Bíblia, e a Bíblia diz aqui: até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida de estatura de Cristo Jesus. Esse é um processo contínuo, que vai acontecer até a volta de Cristo Jesus. Então o prazo se estende até a consumação do reino de Deus nessa terra. Até lá nós estaremos nesse aperfeiçoamento. Enquanto há aperfeiçoamento, tem necessidade de que aqueles que são chamados a preparar e edificar e aperfeiçoar o corpo estejam ativos. Quem está comigo ainda? Então, alguns falam: não, mas é que apóstolos só existiram 12, mas a gente vai ver o apóstolo Paulo, por exemplo, a gente vai ver Barnabé citado, por exemplo, quando ele vai com Paulo a Icônio, ele é citado como um apóstolo. Não eram só os 12, agora existem diferentes atuações. Aos apóstolos, por exemplo, nós podemos aqui, apenas para um sentido pedagógico, fazer alguma diferenciação. Por exemplo, existiram os 12 que caminharam com Jesus. Podemos classificá-los como apóstolos do Cordeiro. Eles caminharam carne a carne com Cristo Jesus, e eles tiveram um propósito significativo e exclusivo na história da igreja. Eles participaram da fundação, do iniciozinho da igreja. Contudo, podemos falar também que existem os apóstolos que trabalharam no desenvolvimento da fundação da igreja, como por exemplo Paulo, Barnabé. Paulo não caminhou lado a lado com Jesus, mas ele foi levantado como um apóstolo para esse momento de fundação da igreja. A partir dos 12, Paulo ele também é alcançado e ele trabalha na fundação da igreja. Contudo, a igreja já foi fundada, as estacas foram lançadas. Por isso Paulo fala: nós precisamos construir a partir do fundamento que já foi lançado. Não permita que ninguém venha construir outro fundamento, porque ele teve um chamado específico para aquele tempo, irmãos. Ele trabalhou na fundação da igreja. Então, não é que não existam apóstolos, e eu concordo, meus irmãos, que muitos se auto-intitulam e blasfemam o nome de Cristo Jesus, mancham a reputação da noiva muitas vezes, porque fazem um ministério antibíblico, são usados muitas vezes de formas muito falsas, e vendo isso muitas pessoas falam: olha lá, foi só os 12, ou foi só até Paulo. Mas o prazo de validade é até que todos sejamos perfeitos, até que todos sejamos amadurecidos, cheguemos à unidade na fé. Você concorda comigo que isso ainda não aconteceu? Mas a gente está caminhando, a gente está progredindo, e até lá esses ofícios que foram delegados estão ativos, mas de forma diferente. Hoje os apóstolos desse tempo não lançam fundamentos doutrinários, além dos quais já foram lançados pela igreja apostólica. Nós construímos a partir deste fundamento, ok? Então, eu quero encorajar você a perceber a autenticidade, para que você possa não anular aquilo que Cristo Jesus não anulou, mas para que você possa distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. Quem está comigo? Da mesma forma, o ofício profético. O ofício profético nesse tempo não é como no tempo da antiga aliança. E eu quero falar sobre isso aqui, porque isso aqui tira um fardo do pastor. Quantas pessoas, por causa de um apego afetivo, como os profetas eram usados, até hoje se movem como se eles precisassem ser guiados pelo profeta da igreja, ou pelo pastor da igreja, e buscam os pastores, os profetas, como se fossem gurus da sua vida. Pastor, será que eu caso com essa mulher, com aquela mulher? Meu irmão, é você que vai dormir e acordar com ela, em nome de Jesus. Me livra desse fardo. Escolhe você, meu irmão, pelo amor de Deus. Tem pessoas que têm aqueles que estão atuando no ofício ministerial como semideuses. Ei, só existe um único mediador. O seu mediador não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o próprio Cristo, e Ele abriu o caminho para você chegar até o Pai.
Vá até o Pai, se relacione com o seu Pai, sente à mesa com o seu Pai, deleite-se na presença do seu Pai, conheça Cristo Jesus, veja os olhos dele. É Ele que vai transformar o seu coração, é Ele que vai trocar as suas paixões, é Ele quem vai te guiar segundo a direção do Espírito Santo no caminho que Deus tem para você, não eu. Eu estou aqui como um auxiliar dele, fazendo o quê? Tentando te fazer entender as Escrituras. É só esse o meu papel. Contudo, existe um ofício profético em operação hoje para trazer alertas, não para mediar o povo. No tempo da antiga aliança, o Espírito Santo não habitava em homens. Ele vinha momentaneamente sobre reis, sacerdotes e profetas. Moisés, por exemplo, subia o monte, ouvia de Deus, descia do monte e guiava o povo. Agora, tudo isso foi sombra até que Cristo veio. Cristo, Ele não é a sombra, Cristo é a imagem perfeita do Pai, e aquele que é a imagem perfeita do Pai, nos deu acesso ao Pai. Então o ofício profético hoje, ele atua para consolo, edificação e exortação da igreja, e também tem uma facilidade maior de operar nos dons de revelação, como por exemplo a palavra de sabedoria, mas isso vem para confirmar coisas que Deus já está testificando no nosso coração. Você já tem o Espírito Santo dentro de você, é Ele quem vai te guiar. E recentemente, em uma das ministrações esse ano, eu falei também como discernir se é a profecia de Deus ou se não é de Deus. E eu não tenho tempo para entrar muito nisso hoje aqui, mas volte às nossas ministrações. Eu não lembro qual foi o episódio que eu falei sobre isso. Como ser guiado pelo Espírito Santo. Como ser guiado pelo Espírito Santo, falei sobre isso. Volte nesse mês, gente, nessa série, para que você não seja guiado por falsas profecias e nem dependa de profecias para ouvir a voz de Deus. Você tem acesso ao Pai. Então, na antiga aliança, os profetas, eles tinham um papel de guiar o povo. Na nova aliança, quem guia o povo é Cristo Jesus pela presença do Espírito Santo. E você é cheio do Espírito Santo. Eu gosto daquela reflexão que talvez você se questione: como é que será que era estar no tempo de Moisés e ver o mar se abrindo, e talvez quando você chegar no céu, Moisés vai perguntar para você como é que era carregar a presença de Deus. Porque o último profeta, o maior de todos os profetas, foi João Batista. Até lá na antiga aliança, quando Cristo morre, a obra é consumada e Ele ressuscita, uma aliança de superiores promessas é inaugurada, uma aliança onde eu e você carregamos em nós a presença de Deus. Aleluia. Então diga assim para si mesmo: Deus habita em mim. Eu não dependo de profeta, mas os profetas são levantados por Deus para edificar o corpo. Então muitas vezes você vai receber um alerta profético de Deus através de alguém. Isso precisa testificar no seu coração. Isso precisa concordar com a palavra, porque aquilo que alguém fala da parte de Deus precisa concordar com quem Deus é. Precisa trazer paz e não confusão. Mas o ofício profético ainda está em operação, ainda que de modo diferente. Amém? Está comigo ainda? Então, meus irmãos, apenas para a gente sintetizar e caminhar para encerrar. Os dons, eles atuam na capacitação de todos os que servem. Todos nós temos um ministério, e esse ministério é o ministério da reconciliação. Todos nós fomos encarregados deste mesmo ministério. Estamos atuando de forma diferente, e aqueles que estão atuando nos ofícios ministeriais, na igreja de Jesus, trabalhando na igreja de Jesus, são aqueles que estão preparando o povo santo para cumprirem seus ministérios. Eu gosto de uma estatística, tem um instituto de pesquisa cristão chamado Barna Group lá nos Estados Unidos. Eu de vez em quando trago alguns dados que eles têm, e um dos dados que eles têm a respeito disso, por exemplo, é um dado que diz que 95% das pessoas não são chamadas a um ofício ministerial, e até por questões lógicas. Se todo mundo tivesse que trabalhar dentro da igreja, onde estariam aqueles que são lá fora, indo em lugares que o pastor não vai? Eu não vou onde você vai, eu não tenho acesso às mesas que você tem, eu não tenho acesso às esferas que você tem, eu não tenho o dom que Deus te deu, porque Deus deu um dom para você, você precisa usar para a glória dele, aonde você está. Quem está comigo? Então, apenas reafirmando, nem todos temos um dos 5 dons, mas todos somos chamados para servir, e todos que foram chamados para servir, devem ser equipados por esses aos quais Deus chamou para o ministério na igreja. Amém? Quem está comigo ainda? Agora, por fim, é muito importante que a gente não se esqueça que Cristo é o fundamento. Toda igreja que está fundamentada em pessoas, uma hora desmorona, porque as pessoas são voláteis, as pessoas erram, as pessoas morrem, mas aquele que venceu a morte,
é a rocha inabalável, é em quem nós construímos a igreja. Afinal de contas, é Ele quem está construindo a igreja. Ele disse para Pedro: sobre essa pedra, sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei. É Jesus que se encarregou de fazer a igreja crescer. Qual que é o nosso papel? Fazer discípulos de todas as nações, em todas as áreas, em todos os lugares. Nós somos chamados para reconciliar o mundo com Deus, e Cristo Jesus faz a igreja crescer. Ele está nos aperfeiçoando segundo o dom que Ele concedeu a cada um de nós. E a Bíblia diz também em Efésios: quando cada um faz a sua parte, todo o corpo cresce. Então eu quero encorajar você nessa manhã: faça a sua parte. Faça a sua parte, porque nós somos parte de um mesmo corpo. E Paulo diz que todos nós pertencemos uns aos outros. Eu não sou parte do corpo de forma isolada. Já viu um dedinho caminhando por aí sozinho? Não, ele está interligado, né? Está numa mão, que está num braço, que está num corpo. Porque todos estão interligados, fazem parte de um mesmo corpo e têm um mesmo e único cabeça, que é Cristo Jesus. E a Bíblia diz que quando cada um faz a sua parte, todo o corpo cresce. Faça a sua parte, meu irmão. Não se ausente da responsabilidade daquilo que Deus te chamou a fazer, seja dentro da esfera eclesiástica ou fora. Você é parte de um corpo e você foi chamado para representar a Cristo aonde você está. Deus não está levantando apenas pregadores por aí. Deus está levantando cartas vivas. Ele está levantando pessoas que são a própria mensagem encarnada. Homens e mulheres que não conseguem se separar da mensagem, porque a mensagem encarnou neles. Então, como cartas vivas, nós representamos a Cristo onde nós estamos. Não tem como separar mais. Aonde você está, Cristo chega, porque Ele está em você. Aquilo que cremos faz parte de quem nós somos. Nós caminhamos de acordo com o que cremos. Então, meus irmãos, leve essa mensagem, pregue o evangelho onde você está. E se você foi chamado para trabalhar na edificação do corpo, também não se isente de estar disponível, porque isso é o mais importante, a sua disponibilidade para servir pessoas e obedecer a Cristo Jesus. Servir pessoas enquanto serve a Cristo. Sabe, não fique preocupado com o rótulo. Não pense que ministério é cargo. Se você pensar que ministério é cargo, se você pensar que ministério é carreira, você vai ficar tentando se encaixar em um ou em outro. Mas se a sua preocupação estiver em fazer a vontade de Deus, você estiver disposto a obedecê-lo em cada fase da sua vida, você chegará no último dia dela, olhará para trás e terá cumprido seu ministério. Se te chamaram de pastor, se te chamaram de evangelista, se reconheceram em você um mestre, um apóstolo, um profeta, ou se reconheceram em você alguém que foi um grande advogado, um grande médico, irmãos, o disfarce é o que menos importa, sabe, aquilo que nos chama é o que menos importa. Deus nos chamou de filhos em Cristo Jesus. Esse é o maior título, esse é o maior rótulo. Enquanto a gente obedece à vontade do Pai, a gente cumpre a vontade dEle, a gente cumpre o nosso ministério, a gente satisfaz a vontade de Deus, que é proclamar as boas novas desse tempo, para a honra e glória dEle, reconciliando pessoas com Jesus, ainda que o seu chamado seja num laboratório, numa cama médica, ainda que o seu chamado seja dentro de um escritório, ainda que o seu chamado seja dentro de casa, criando os seus filhos, ainda que seu chamado seja em qualquer lugar, meus irmãos, importa obedecer a Deus. E se você foi chamado para o ministério, obedeça a Ele também. Não é fácil, existe um alto preço a ser pago. A gente paga um preço muito alto de ter a responsabilidade de edificar o corpo de Cristo. É alto o preço, eu não vou mentir para você, eu não vou fantasiar o que é o ministério para você. Ministério é trabalho, e vale toda a sua vida, custa tudo. Eu poderia estar lá em Campo Grande, na nossa cidade, eu poderia proporcionar lá uma vida mais confortável para minha filha. Minha filha não precisava estar sendo criada fora da sua cidade, distante dos seus pais, ou distante dos seus avós, desculpa. Sabe, custa muito, mas vale a pena, porque o preço que custa para mim é incomparável do preço que custou para Jesus. O preço que custou para Jesus, meus irmãos, é incomparável, porque Ele pagou o preço que eu não podia pagar. Ele deu sua vida, Ele derramou o seu sangue.
E importa fazer a vontade dele. Se eu chegar no final da minha vida, independente da forma como ele tiver me usado, eu tiver cumprido a vontade dele, valeu a pena. Todos aqui são chamados. Obedeça ao chamado que o seu pai está te dando. Pastor, eu não sei como é que é, não sei como é que vai ser. Só esteja na mesa, ouvindo do seu pai e disposto a obedecer a cada passo. Se ele mandar você ir, você vai. Se ele não falar nada, fica. Mas siga a voz dele a cada passo. Em tudo que nós podemos aprender, como ser guiado pelo Espírito Santo, vai nortear a nossa vida. Por isso, eu falei tanto, escute essa mensagem, porque é isso que vai nortear. Não é um rótulo, não é um carro que vai nortear, mas honre o chamado de Deus para a sua vida. Se é para a igreja, se levante e diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. A mim foi dada a honra de preparar o povo santo, e eu não vou negligenciar isso. Tem pessoas que estão tentando se encaixar, e tem gente que está tentando correr. Para de correr! Deus não vai mudar o propósito dele da sua vida só para te agradar. É você que tem que agradar Ele. Para de tentar fazer a sua vontade se encaixar na vontade dEle. Se Ele te chamou para isso, só se renda. Se coloque de pé no seu lugar.